Olá, boa tarde, tudo bem com todos vocês? Que bom. Hoje nós vamos ver, dentro do cronograma que a gente montou, fundamentos básicos do voleibol. Eu queria pedir a vocês um pouco de paciência, porque eu estou com um pouquinho de gripe forte, estou com alguns sintomas de gripe e aí estou rouco, mas espero que a gente continue com uma aula boa. Toda sorte, obrigado e vamos iniciar então. Bom, a primeira questão para a gente ver é que quando a gente fala sobre fundamentos, a primeira questão que a gente tem que lembrar é quais são os fundamentos. Primeiro, os fundamentos do voleibol, e aí a gente está falando sobre 6 formas de fundamentos, que são as bases do nosso esporte que a gente está vendo: o saque, o passe, ou também chamado de recepção, o levantamento, o ataque, o bloqueio e a defesa. Vejam o seguinte: o saque é considerado o primeiro ataque e o passe é considerado a primeira defesa. No entanto, pela importância deles, de como eles são extremamente importantes, eles ganham status de fundamentos básicos. E aí, lembrando o seguinte, como eu disse a vocês, o voleibol é um dos esportes mais difíceis de praticar, exatamente porque não há domínio. Mas, vejam, por exemplo, no caso do saque, que é um sistema obrigatório, o primeiro aí de todos os nossos fundamentos, lembrando que ele pode ser por baixo, e aí, lembrando outro fator. Quando a gente fala saque, a gente fala saque colocando em jogo depois que o árbitro autoriza. Então o árbitro autorizou, aí o atleta que está posicionado vai jogar a bola para o outro lado, com um fator importante: a bola obrigatoriamente tem que estar no ar, ela não pode estar dominada pelo atleta, e vocês vão ver isso. O saque por baixo, que é esse que vocês estão vendo aqui, é o mais simples de todos. Normalmente os iniciantes começam pelo saque por baixo, perfeito? Com um fator importante: como eu disse a vocês, não pode tocar duas partes do corpo quando você estiver dando o saque. Então vejam, o saque inicia exatamente o jogo, e aí, depois de iniciado, é que o atleta pode voltar à quadra. Lembrando o seguinte: o atleta está fora da quadra para sacar, ele não pode estar dentro da quadra para sacar. E aí, vou voltar um pouquinho aqui para vocês poderem ver uma questão interessante. Observa que a atleta vai soltar a bola no ar para poder fazer o saque por baixo. Ó, solta a bola no ar para fazer o saque. Se ela tocasse a bola para o saque com a outra mão ainda tocando a bola, o árbitro não aceitaria. Vejam que ela solta a bola no ar. Então é um dos princípios básicos do saque: solta a bola no ar. E esse saque por baixo é o mais fácil de todos. O outro saque que tem, que é o saque chamado saque por cima, também chamado de saque tipo tênis, perfeito? Ele é como uma bola é jogada e o atleta, por cima do ombro, ataca a bola jogando para o outro lado. Com um fator importante: os dois pés estão no chão. É um tipo de saque muito utilizado por quem já tem um pouco de experiência, mas que ainda não aperfeiçoou. Esse saque por cima tem variantes, que é o chamado flutuante, que é menos forte, e o viagem. O viagem, que é um saque com muita força, que é colocado para ver se derruba a bola direto do outro lado, perfeito? Agora, fator importante em relação ao saque: esse saque tipo tênis aqui, normalmente quem começa com esse saque, logo depois observa aí o atleta, ó, com os dois pés no chão, olha o posicionamento. Quem começa com esse saque aqui tem que estar fora da quadra, não pode tocar a linha de forma nenhuma. Aí já é o saque flutuante. Observa, ó, a atleta levanta, toca, mas não é um saque extremamente forte, potente, perfeito? O outro evento, vejam que o jogo começa pelo saque, e que logo depois tem a primeira defesa, que é a recepção desse saque. E aí, bom lembrar o seguinte, que a recepção do saque é feita com o antebraço. A parte da frente do antebraço é que vai ter
contato com a bola, perfeito? É um dos fundamentos de grande dificuldade. O passe é extremamente difícil, apesar de algumas pessoas acharem que é fácil, não é. É muito complicado, porque, como eu disse, você não domina a bola, você toca a bola e passa a bola para o levantador. Quando você passa a bola para o levantador, no caso aqui do saque, utilizando a técnica que a gente chama de manchete, esse tipo de movimento aqui é de manchete. Apesar de que no caso do voleibol hoje, no voleibol moderno, é aceito também que o atleta pegue o saque de toque, que ele recepcione o saque de toque. O atleta pode, no saque, tocar 2 vezes, mas ele não pode conduzir a bola. Esse é um ponto importante. Então, o caso da recepção do saque pode ter 2 toques, só não pode ter condução do saque, perfeito? Da bola. E aí a gente tem a recepção sendo o segundo dos nossos fundamentos aqui colocados para vocês entenderem. Bom, em relação a esse passe, esse tipo de fundamento que a gente tem, se você não tiver muito boa técnica, você não consegue fazer correto. Veja esse caso aqui, por exemplo, o atleta fica na dúvida se ele vai de toque ou se ele vai de manchete. E aí acaba não sendo uma recepção tão boa assim, ó. Arma, depois ele volta, e aí, olha, ainda consegue, mas não é perfeita a recepção. É um movimento extremamente difícil. Vejam que ele se joga para trás. O ideal não é isso. O ideal é tocar na bola com base para que ela possa voltar. O que é o passe? O passe é aquele toque que os atletas de defesa dão para fazer com que o levantador prepare um ataque. Então vejam, a gente tem ataque sendo preparado por um fundamento anterior, que é o levantamento. Esse levantamento talvez seja o fundamento mais difícil do voleibol. É muito complicado você levantar. Primeiro porque o bom levantador é aquele que tem domínio de toda a quadra. Ele sabe exatamente onde está cada um dos atletas do time dele e grande parte das vezes do time contrário, aonde está o time contrário, onde eles estão também. É uma técnica muito difícil de ser feita sem que o atleta, porque ele não pode dar 2 toques. Diferente do passe, o atleta que faz o levantamento não pode dar 2 toques. Ele só pode tocar uma vez. Então tem uma grande dificuldade de fazer o levantamento quando você tem essa técnica por um atleta iniciante. Normalmente os levantadores são os líderes do time. Eles aqui levam o time, ou definem o time, como o time vai jogar. Então eles são realmente os pensadores do time, perfeito? Observa aí, ó, essa bola aí, ó, como o atleta pegando na bola. Primeiro, o bom levantador, ele não define para onde ele vai levar. Esse levantador aqui, por exemplo, tem um erro de técnica. Ele está virado quase de costas para a rede. A técnica perfeita, o ombro dele, esse ombro aqui, tem que ficar virado para a rede, ou seja, ele está com um pouco de dificuldade, ó. Observa. Inclusive ele fez rede, ó. Vejam, aqui ele tem que ficar, ó, observa que ele tem que ficar de lado para a rede. Se ele ficar de costa, a técnica não é perfeita, tá certo? E aí a gente tem o levantador preparando o fundamento que talvez seja aquele fundamento que grande parcela das pessoas mais gosta de fazer no voleibol. É um levantamento, é um fundamento relativamente fácil em tese, mas que exige muita força. Agora, o que seria ataque? Na verdade, quando a gente fala do ataque como fundamento básico, é bom a gente lembrar que existe a cortada e existe a largada.
tudo é ataque, porque a bola está acima do bordo superior da rede. Quando a bola está acima do bordo superior da rede, sempre que você passar para o outro lado, é considerado um ataque do time que está passando a bola. Então, lembrando que, como eu disse a vocês já anteriormente, na aula passada, os atletas que estão atrás da linha dos três, ou seja, na área da defesa, não podem jogar a bola para o outro lado se ela estiver acima do nível da rede, estando dentro da zona de ataque. A técnica de cortada, ou também a variação chamada largada, que vocês estão vendo aqui, é tudo que está acima do bordo superior da rede. Perfeito? Com o intuito, na verdade, o intuito de quem ataca é a base do voleibol, que é fazer com que a bola alcance o solo da quadra do seu adversário. Esse é o fundamento que tenta encerrar o rally. Ele tenta, porque vai haver ainda uma tentativa do time contrário de impedir que isso aconteça, né? Mas vejam que existe um fator importante aqui, que é o atacante, então, está na frente ou atrás, mas se ele estiver atrás, ele não pode tocar a linha de dentro, ou seja, a parte da frente da quadra. Veja aqui que ele está fazendo o ataque dentro da zona de ataque e, portanto, ele está correto. Se ele estiver atrás, obrigatoriamente, ele tem que saltar antes de tocar a linha, que a gente chama linha dos 3 metros. O próximo fundamento que vocês vão ver aqui, chama-se bloqueio. Sempre que o atleta do outro time estiver com a possibilidade de atacar, e normalmente isso é depois de 2 toques, o terceiro toque seria o ataque, normalmente o time que está sem a bola tem uma formação chamada bloqueio, que é tentar impedir que o atleta consiga o intuito dele, que é passar a bola para o lado da quadra aqui, derrubando a bola. Os bloqueadores, normalmente eles agem em conjunto. Como só os atletas da frente podem bloquear, lembrem-se, somente os 3 atletas da frente podem bloquear. Normalmente eles se juntam, e aí a gente tem o chamado bloqueio duplo, e em alguns casos consegue até mesmo fazer o triplo. Se você estiver em bloqueio simples, muito provavelmente você não vai conseguir fazer o bloqueio. É muito complicado fazer bloqueio simples quando o nível do voleibol vai avançando. Um atleta de voleibol, quando fica em bloqueio simples, todos os técnicos dizem, bloqueio simples, obrigação é passar a bola. Perfeito? Então vejam, o bloqueio talvez seja uma das coisas, junto com o saque, que mais evoluíram no voleibol. Houve uma evolução imensa, principalmente porque o bloqueio hoje é enorme, imenso, gigante. Os atletas estão primeiro muito altos, muito fortes, e lembrando que eles podem tocar mais de uma vez na bola quando eles estão, e que a bola pode inclusive tocar em 2 atletas simultaneamente no bloqueio. E não conta, no caso do voleibol de quadra, não conta como um toque do time. O bloqueio, então, olha bem, ele pode tocar na bola e não conta como um dos toques do time. Se os atletas conseguirem fazer um bloqueio duplo, que nesse caso aí não conseguiu, e aí, lembrando, como ele não consegue fazer o bloqueio, a tendência, como ele consegue fazer o bloqueio, aliás, na verdade, a tendência é voltar a bola para o time anterior e ele refazer o ataque. Para isso, existe uma condição que a gente chama de cobertura de bloqueio, ou cobertura de ataque. Mas isso eu vou falar um pouco mais para frente. Hoje a gente está nas bases do que a gente tem de atividade. E aí lembrando, o importante aqui é lembrar que nós temos a defesa como um dos pilares hoje do voleibol moderno. Todo bom técnico tem uma dinâmica de defesa. Todo bom técnico sabe
armar o seu time para defender de acordo com o bloqueio, com o seu bloqueio. Então ele estuda o time contrário, vê como vai ser o bloqueio dele e arma a sua defesa para não ficar atrás do bloqueio. Porque se ele fica atrás do bloqueio como defesa, fica inútil a defesa, se torna inepta, não adianta nada. Então, vejam, para você fazer a defesa, o que o atleta mais faz é defender com a manchete. Mas lembre-se, ele pode defender com qualquer parte. Inclusive, uma das defesas mais bonitas que tem é quando ele toca, primeiro, com qualquer parte como o pé, no caso aqui vocês estão vendo a Fabi, da seleção, considerada uma das maiores líberos do mundo, quando ainda jogava. E também tem uma outra, que é a bola quando o indivíduo coloca a mão no chão e a bola toca a mão dele, mas não toca o piso. É uma das defesas também muito bonitas, muito difícil de fazer, e provavelmente o atleta que consegue fazer tem que ter muita técnica para conseguir fazer, perfeito? É muita técnica para fazer. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que seria depois, um pouquinho da evolução dos fundamentos. A base de todo fundamento de posição seria o fundamento de saque, que evoluiu muito, como eu disse a vocês. Desculpa, eu acho que vou espirrar, mas então você tem dentro dos fundamentos do voleibol, como eu disse a vocês, uma evolução muito grande do saque e do bloqueio. Esses dois fundamentos aumentaram muito, muito. O saque pelo nível de força e técnica que hoje é exigido dele. Já existe o saque híbrido, que é um saque bastante complicado, bastante difícil, e também existe também no caso o saque de viagem, né? Viagem ao fundo do mar, que é por isso que o nome do saque é viagem. Na história dele começou com viagem ao fundo do mar. Bom, pessoal, eu espero que vocês consigam entender, pelo menos esse princípio, o que eu passei. Peço desculpas porque eu estou um pouco gripado e aí eu não pude apresentar perfeitamente, mas eu me predisponho a uma próxima aula, quando eu estiver melhor, recuperar alguns pontos do que a gente conversou aqui. De toda sorte, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa aula lá no YouTube, como as outras que eu coloquei, e durante a aula de vocês, ou seja, durante o momento de aula de vocês, eu estarei no Meet, esperando, caso algum de vocês tenha dúvida, na sala de vocês. Então, por exemplo, quem é primeiro C, entra na sala primeiro C, vai lá no Meeting que tem lá, clica lá e eu vou estar lá esperando para poder falar com vocês, tá bom? Eu espero vê-los em algum outro momento. Como eu disse a vocês, eu não volto, por enquanto, pro ao vivo, ou seja, a gente vai continuar aqui pelo Meet, fazendo as nossas aulas aqui pelo Meet. Eu não volto pro presencial, por conta de sequelas de algumas doenças que eu tenho, e eu não posso voltar. Agradeço a todos e lembrem-se, eu vou deixar lá também na parte na aba de atividades o questionário que é para vocês responderem e garantirem a presença do dia de hoje, tá certo? Lembre-se, é importante você fazer o questionário, responder esse questionário que é do dia de hoje, para que você possa ter a sua frequência atestada no caso da nossa oficina. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço desculpas. Em algum outro momento eu vou recuperar um pouco mais dessa aula, mas agradeço. Obrigado e tudo de bom. Felicidades.